Fala galera, hoje eu vou falar para vocês sobre os tecidos conjuntivos, tá? Os tecidos conjuntivos são caracterizados por possuírem a matriz extracelular ricas em fibras, né? Essa matriz extracelular ela pode ser um pouco mais maleável, um pouquinho mais resistente, tá certo? E também pela presença de vasos sanguíneos, que auxiliam no processo de nutrição, na irrigação desses tecidos. O tecido conjuntivo ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo de propriedades especiais. O propriamente dito ele é dividido em frouxo e denso. O de propriedades especiais em adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético. As fibras da matriz celular elas estão divididas, em três tipos. As fibras de colágeno, que são constituídas por colágeno e são encontradas nas cartilagens, nos ossos, tá? Também nos tendões e nos ligamentos. Essas fibras, elas conferem força e resistência para as células, tá? Para aquelas regiões onde elas são encontradas. Já nas fibras elásticas, nós conseguimos encontrar, lá na parede dos vasos sanguíneos, na pele, nos pulmões, e elas são formadas por uma proteína chamada elastina, certo? E ela confere elasticidade. Já as fibras reticulares, elas são fibras que auxiliam na sustentação celular, tá? Elas também são constituídas de colágeno e se organizam numa forma de rede. Então, imagina uma rede de pesca que vai envolver o vaso sanguíneo, que vai envolver, essas fibras musculares e também os nervos, tá? Alguns órgãos endócrinos, elas podem ser encontradas lá e também no sistema linfático. Bom, galera, em relação aos tipos celulares, do tecido conjuntivo, nós temos as células que elas dão origem, elas têm origem nas células troncos mesenquimais, então elas dão origem aos fibroblastos, que são a maior parte das células presentes, no nosso corpo. Já as células tronco hematopoéticas, elas dão origem às células do tecido sanguíneo, certo? As células tronco mesenquimais, elas dão origem aos lipoblastos e se transformam, eles amadurecem e viram adipócitos, Os lipoblastos são células jovens do tecido conjuntivo adiposo, eles acumulam gordura e quando eles vão amadurecendo, eles vão se tornando adipócitos. Os adipócitos, eles são células que têm uma grande capacidade de reserva energética, tá certo? Já no caso dos condroblastos e dos condrócitos, eles fazem parte do tecido conjuntivo cartilaginoso. Os condroblastos, eles vão eles reduzem o metabolismo deles em um momento, da vida dele, e essa redução vai fazer com que eles se transformem num condrócito, tá? Os fibroblastos e os fibrócitos, no caso, os fibroblastos são células jovens, que tem um núcleo bem grande, o metabolismo dele é intenso, os fibrócitos voltam a formar, fibroblastos depois de um determinado momento que eles passam, da vida deles. Os osteoblastos e os osteócitos são células do tecido conjuntivo ósseo, eles sintetizam uma porção orgânica da matriz óssea e eles vão se reduzindo, quando acontece a redução do metabolismo, o metabolismo dele diminui. O que vai acontecer? O osteoblasto ele vai se transformar num osteócito, tá certo? Em relação às células tronco hematopoéticas, nós temos mastócitos, leucócitos e macrófagos. Os mastócitos são células bem grandes, possuem o citoplasma bem rico em substâncias granulosas, Esses grânulos são de heparina e histamina. A heparina é um anticoagulante e a histamina são vasodilatadores, tá? Eles atuam na defesa do organismo, principalmente em reações alérgicas e também inflamatórias. Já os leucócitos, eles atuam na defesa. Eles são conhecidos também por glóbulos brancos, tá? Eles fazem aí uma escolta armada, do nosso sistema e eles atuam realmente na defesa. Existem muitos tipos de leucócitos que a gente vai aprender nos próximos capítulos, tá certo?
Os macrófagos são células que têm, né, o citoplasma riquíssimo em lisossomos, tá? São células bem grandes e eles atuam no processo de fagocitose, né? Lembra que a fagocitose é quando nós temos um corpo invasor e essa célula ela vai tentar defender o seu organismo, né? Tentar fagocitar, tentar eliminar esse organismo do seu corpo de alguma forma, tá certo? Os macrófagos também podem ser fixos ou móveis, beleza? Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está dividido, lembra, em frouxo e denso, né? O frouxo, ele apresenta fibras menores, mais flexíveis, né? Grande quantidade de vasos sanguíneos adentrados lá sobre ele, né? E ele é pouco resistente à tração, então ele não aguenta muito a força, né? Onde a gente consegue encontrar esse tipo de tecido? Normalmente na nossa pele, né? Camada superficial, pleura, pericárdio, né? No coração, há vísceras relacionadas ao peritônio, né? Nos órgãos, tá certo? Já o tecido conjuntivo denso, o que acontece? Ele é formado por fibras de colágeno e ele tem uma grande resistência, né? Ele está dividido em modelado e não modelado. Ambos, né, são formados por fibras de colágeno, porém o modelado ele tem uma direção dessas fibras, né? Conforme a tração acontece, né, a força acontece, ele vai nessa direção da fibra, então ele é resistente a essa direção. Que no caso a gente consegue ver, né, como exemplo, os tendões e os ligamentos. Por isso que às vezes quando acontece, né, o rompimento do tendão do ligamento é porque foi em direções contrárias, tá? Já no não modelado, essas fibras elas são distribuídas de forma aleatória. Então ele tem uma maior resistência para qualquer lado que acontecer essa força de tração, certo? Bom, galera, o tecido adiposo, né, ele tem as suas células, que são chamadas de adipócitos, né? Os adipócitos são células que têm muita gordura dentro do seu citoplasma, né? Elas armazenam gordura. Então, a função do tecido adiposo é reserva energética, né? Ele reservar energia nessa forma de gordura e também alguns tipos de açúcares que são transformados em gordura, tá? Isolante térmico, porque ele vai isolar o corpo, né? A gordura não deixa fazer com que a energia se dissipe, então ele mantém a energia do calor dentro do nosso organismo. E também proteção contra choques mecânicos. E justamente, né, a nossa maior concentração é na barriga de tecido adiposo. Por qual motivo? Aqui é uma região que a gente não tem tanta proteção, principalmente por conta dos ossos, né? Então é uma camada de tecido que protege também contra choques mecânicos, certo? Eles ficam localizados, né, na hipoderme, que é lá a última camada, né, de pele, lá no finalzão. Essa gordura, ela provém da alimentação, né, principalmente dos triglicerídeos, né, que são transportados pela corrente sanguínea e são associados a proteínas. E aí eles vão formar as lipoproteínas, tá? Que aí eles vão se transformar em gorduras. O tecido adiposo, ele pode ser dividido em dois tipos. Unilocular, que já é quando você está adulto, né? As suas células são amarelas, né? A gordura já é amarelada e ele vai armazenar gordura, vai ter a parte de reserva energética, isolante térmico e proteção contra choques. Já no caso do adiposo multilocular, o que vai acontecer? Essa gordura é uma gordura marrom, ela não é uma gordura amarelada, né? Normalmente a gente encontra em recém-nascidos, tá? Esse tipo de gordura. Essa gordura, né, do recém-nascido também ela pode ser encontrada em mamíferos hibernantes, né, como os ursos, e elas são ótimas, né, para esses animais, porque eles vivem nessas regiões onde, principalmente o urso polar no caso, né, algumas focas. Por quê? Porque eles, não que a foca seja hibernante, tá? Mas porque mantém a energia, né? Mantém
o calor ali funcionando, essa densa camada de gordura nesses animais. Já no caso dos ursos, é porque ele reserva, né, como falam? Ele mantém, né, o corpo dele funcionando, essa energia, né, justamente porque essas células, elas têm grande quantidade dessa gordura e, além de tudo isso, elas têm muita mitocôndria. Então, elas continuam funcionando, então elas têm energia o tempo inteiro, para mesmo durante a hibernação, esses animais continuarem vivos, tá? E o corpo deles fazendo o metabolismo normalmente, tá certo? É isso aí, galera. Qualquer coisa é só entrar em contato.